Bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de filosofia tomista, né, aristotélica tomista, e nós estamos então na aula falando sobre a história do tomismo, e agora vamos falar aí das correntes contemporâneas do tomismo e a história do tomismo no Brasil, nessa terceira parte de nossa aula. Então, os objetivos: apresentar o surgimento e os principais temas do tomismo analítico, compreender a proposta do padre Álvaro Calderon e também do Carlos Noguet e discutir o estado atual e os desafios do tomismo hoje e a história do tomismo no Brasil. Então, o tomismo analítico, ele surge a partir do diálogo entre a filosofia tomista e a filosofia analítica, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Filósofos católicos de formação analítica buscaram rearticular os temas centrais de Santo Tomás de Aquino com uma linguagem e método mais rigorosos e também atualizados. As características principais do tomismo analítico: ele tem um estilo claro, lógico, preciso, inspirado na tradição filosófica analítica de Russell, de Frege, de Kripke. O diálogo com temas modernos como a filosofia da mente, a metafísica do ser, a epistemologia e também a filosofia da linguagem, uma rejeição do relativismo e do ceticismo pós-moderno e busca pela coerência racional entre fé e razão com ferramentas filosóficas atuais. Principais representantes: então tem aí o John Andani, que trabalha com a metafísica e filosofia da mente, defensor do realismo aristotélico tomista. Tem o Edward Feser, autor de livros introdutórios ao tomismo, né? E temos a Yula Klima, estudioso de lógica medieval, que promove a análise formal do pensamento tomista. O David Oderberg, especialista em ética natural e também metafísica. São americanos, né? Ela está muito forte aí nos Estados Unidos atualmente. Tá? Então, o tomismo analítico, ele reintroduz o tomismo em ambientes acadêmicos seculares e permite o diálogo filosófico com escolas contemporâneas, sem abandonar os princípios metafísicos clássicos. O tomismo do padre Álvaro Calderon e do professor Noguet, né? O padre Álvaro Calderon faz parte da fraternidade sacerdotal São Pio X, tá? Que é uma fraternidade aí em desavença um pouco com a Santa Sé, porque eles não aceitam o Concílio Vaticano II. Tá? Ele é um teólogo argentino, professor no seminário de La Regia, desenvolve uma abordagem rigorosamente tomista com forte crítica à modernidade e também ao neotomismo leônico. Tá? Ele tem características de sua abordagem, uma fidelidade estrita a Tomás de Aquino, rejeitando qualquer forma de adaptação moderna. Ele critica a teologia nova e também o modernismo teológico. E ele enfatiza a metafísica do ser, a hierarquia do conhecimento e a analogia do ente. Ele produz obras aí com grande profundidade especulativa, como Prometeu, a teologia da esperança, entre outros, os umbrales da filosofia, que a gente também vai utilizar aqui no nosso curso. O professor Noguet é um filósofo brasileiro, discípulo do padre Calderon e tradutor das obras de Santo Tomás de Aquino para o português. Ele é divulgador do tomismo tradicional aqui no Brasil e ele é um crítico da filosofia moderna e do personalismo e também do neotomismo diluído. Tá? As principais contribuições dele são as traduções comentadas da Suma Teológica, cursos aí, obras introdutórias ao tomismo com enfoque dogmático e formativo, e ele propõe uma formação filosófica integral tomista com combate ao ecumenismo, ao liberalismo e ao modernismo. Tá? Eu fui aluno também do professor Noguet, eu fiz o curso dele de escola tomista de 5 anos, um curso muito bom, tá? Embora assim uma linguagem bem complicada de entender, precisa aí um certo caminhar aí na filosofia para conseguir compreendê-lo bem, tá? Mas ele é muito bom, o curso dele assim é excelente. A importância dessa linha: então representa uma linha tradicionalista e contra-revolucionária do tomismo. Ele atua especialmente nos meios ligados à fraternidade São Pio X e também a grupos católicos mais conservadores. Ele procura preservar a pureza doutrinal de Santo Tomás de Aquino sem concessões ao pensamento moderno. O tomismo hoje, então, panorama atual.
O tomismo ele segue como uma das principais correntes filosóficas dentro da tradição católica, com diferentes formas de expressão. Tá? Hoje temos aí a corrente acadêmica, analítica, o diálogo com universidades, metodológico, também uma linguagem contemporânea. Tem a corrente tradicionalista, com o rigor doutrinal, crítica ao modernismo, foco em Tomás como mestre perene. Tem a linha pastoral teológica, que inspira documentos do magistério, ética, bioética, doutrina social, e tem a parte popular formativa, com cursos online, apostolados leigos, formação de educadores e também de catequistas, e entre outros aí. Tensões atuais. Existe uma abertura versus uma fidelidade, né? Como é que eu posso aplicar o Santo Tomás ao mundo moderno sem trair os seus princípios? É a principal questão onde há uma tensão atual. Em relação à neoescolástica e também ao recorrer às fontes bíblicas e patrísticas, debates aí, sobre como eu posso ler Santo Tomás hoje de uma forma sistemática ou de uma forma histórica. Qual é a forma? Como é que eu posso ler o Santo Tomás hoje? Isso também é muito forte hoje. Questão da filosofia tomista e da cultura digital, como é que eu vou comunicar o realismo metafísico numa era relativista? É uma outra questão aí que gera uma tensão em relação ao tomismo. O tomismo no magistério, documento do Vaticano segue recomendando Tomás, a Fide Reteratio do Papa João Paulo II, a Veritatis Splendor, o Catecismo da Igreja. O Papa Bento XVI também se refere a Tomás como um modelo de equilíbrio entre razão e fé. Então, nós temos aí o tomismo analítico, que é a filosofia tomista com linguagem da filosofia analítica, que busca um diálogo com a modernidade. Temos o padre Calderon e o professor Noguet com uma linha tradicionalista, fiel à escolástica clássica, uma crítica à modernidade e também à nova teologia. E tem o tomismo hoje aí com uma diversidade de abordagens, mas ele continua vivo nas universidades, em alguns seminários, em editoras e questão de apostolados aí nos leigos. História do tomismo, então, no Brasil. Os objetivos, conhecer as fases do tomismo no Brasil, seus contextos históricos, compreender a contribuição das figuras importantes para o tomismo no país e perceber a vitalidade e os desafios do tomismo no Brasil contemporâneo. Então, o período colonial, nós tivemos aí do século XVI até o século XVIII, a chegada dos jesuítas em 1549, eles fundam os colégios com ensino baseado na filosofia escolástica aristotélico-tomista. As obras de Santo Tomás são ensinadas nos colégios e seminários, como também o da Bahia e de Olinda. A teologia e a filosofia escolástica, o ensino visava formar missionários com forte base tomista. O tomismo colonial era mais prático do que especulativo, era voltado mais à doutrina moral e também pastoral. Em 1759, nós tivemos a expulsão dos jesuítas do país, que isso foi um atraso grande também na educação do país. E teve a queda, então, do ensino escolástico tradicional no Brasil, sob o Marquês de Pombal. A filosofia oficial, positivismo e ecletismo, então o tomismo, nós tivemos do Império e depois a parte de pós-independência no século XIX. Então o tomismo ele perdeu espaço nas universidades, mas ele sobreviveu nos seminários e nas ordens como os dominicanos e franciscanos. Teve uma resistência tomista, teve manuais importados da Europa e também teve ensino tradicional ainda vivo em parte da formação eclesiástica. Nós tivemos o neotomismo, e o impacto da Aeterni Patris no século XX. Então teve a encíclica Aeterni Patris, o Leão XIII convoca um retorno a Santo Tomás, e no Brasil, então, bispos e seminaristas retomam o estudo sistemático da filosofia tomista, que tinha sido um pouco esquecida. Nós tivemos aí instituições influenciadas, o Seminário de Mariana, em Minas Gerais, o Seminário Central de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, teve fortemente, e agora infelizmente é dominado pela teologia da libertação,
né, a PUC de São Paulo, a PUC do Rio de Janeiro e também faculdades aí eclesiásticas. Hoje, embora todas aí dominadas pela teologia da libertação, que é lamentável. Tá? Nós tivemos a figura do Dom Estevão Bittencourt, que foi meu professor também no mosteiro. Ele foi monge beneditino, teólogo e professor no Instituto Superior de Teologia do Rio, um grande difusor da teologia moral e dogmática de base tomista com uma grande clareza didática. Ele foi criador da revista Pergunta e Responderemos, onde ele aplicava o tomismo a temas contemporâneos, e ele contribuiu para manter viva a linguagem filosófica clássica em meio à crise pós-conciliar. Grande defensor contra a teologia da libertação aqui no Brasil. Tivemos o Dom Odilon Moura, também monge beneditino do Rio, doutor pela Universidade de Louvain, um dos maiores especialistas em Santo Tomás de Aquino aqui no Brasil. Ele publicou obras como Tomás de Aquino, a síntese teológica e filosófica. Ele traduziu a Suma contra os Gentios para o português, defensor do diálogo entre a fé tomista e a cultura moderna, sem concessões doutrinárias. Foi professor e aí uma referência no mundo lusófono em relação a Santo Tomás de Aquino. Tá? Uma grande figura, um grande monge também. Tivemos o Concílio Vaticano II, uma nova abertura à pluralidade teológica. O tomismo ele perdeu espaço em favor da fenomenologia, existencialismo e teologias modernas. Persistiu em alguns seminários e algumas ordens, especialmente os beneditinos, dominicanos e carmelitas. Tá? Mas o tomismo agora, então, ele resiste fora das grandes universidades. Ele vive nas margens, fora dos seminários, já não tem mais um espaço, tá, adequado. Embora ainda os beneditinos preservam ainda um pouco de uma formação mais clássica e algumas ordens aí, mas o tomismo hoje ele vive às margens, tá? Ele está fora das grandes universidades, está fora dos seminários, fora porque a teologia da libertação acabou tomando conta, tá? E então ele vive aí às margens. Hoje está tendo um renascimento do tomismo tradicional a partir de 1990 até os dias de hoje. A figura do professor Dr. Lúcio de Souza Lobo, no qual eu estudei com ele, o Aristóteles e Santo Tomás, por 10 anos. Ele é professor e filósofo tomista com produção acadêmica sólida. Ele promove uma leitura fiel e sistemática de Santo Tomás, especialmente nas áreas de metafísica, lógica, antropologia filosófica. Ele atuou na formação de seminaristas, de clérigos, de leigos, cursos presenciais, online, da Universidade Federal. Enfim, ele busca aí reconectar o tomismo com a tradição viva da igreja, sem adaptações modernistas, né? Eu, que sou professor, escritor e também divulgador do tomismo clássico integral, me dedico à formação filosófica teológica de leigos e religiosos, com especial atenção à educação doméstica, do homeschooling e também católica tradicional. Eu me destaco pelo uso pedagógico da Suma nos cursos, vídeos e também apostilas que eu monto. Eu enfatizo aí a formação do intelecto e também da vontade, segundo Santo Tomás. Tá? Há também o crescimento em meios alternativos, grupos leigos que retomam o tomismo com força. Nós temos aí o Instituto Angélico em São Paulo, o Centro Dom Bosco do Rio, o Instituto Aquinate, cursos do Padre Paulo Ricardo, do professor Noguê, uma forte presença no YouTube, em podcasts, Telegram, cursos online, editoras independentes aí que estão também trazendo o tomismo nas margens, como eu falei. Então, nomes atuais aí em destaque, né? O professor Noguê, como tradutor da Suma e também defensor do tomismo integral, o padre Álvaro Calderon, autor de obras clássicas de epistemologia e tomismo puro, obras que também estão sendo traduzidas para o português, o padre José Eduardo, o padre Paulo Ricardo, com a difusão aí moral e pastoral tomista, o professor Lúcio Lobo e eu, formação acadêmica e popular. Tem aí o professor Ivo também, que foi aluno do professor Lugo, que faz um trabalho bonito aí também com uma pós-graduação em filosofia tomista da Faculdade Católica de Santa Catarina, né? E entre outros aqui também que eu conheço aqui na FAV, aqui nos Vicentinos, em Curitiba, também aí que estão o Pablo Cânovas aí, o pessoal aí que está traduzindo aí também obras aí, comentários de Santo Tomás e tomistas aí importantes.
Então, nós tivemos aí do século XVI ao XVIII o ensino jesuítico, tomismo escolástico, expulsão dos jesuítas. No século XIX, a sobrevivência nos seminários e o declínio nas universidades. No século XX, aí, a Aeterni Patres, né, o neotomismo nos seminários e universidades católicas. E no pós-Vaticano II, o pluralismo teológico, a marginalização do tomismo e hoje a restauração tomista por vias aí tradicionais e também digitais. Então, sugestões de leitura para finalizar a nossa aula. A revista Pergunta e Responderemos, do Dom Estevão, como também todo o curso dele de Filosofia e Teologia da Escola Mater Ecclesiae, um material muito bom, eu também recomendo. O Dom de Moura, aí, a Tomás de Aquino, Síntese Teológica e Filosófica. A Iniciação à Filosofia segundo o Método Santo Tomás, né, do professor Carlos Noguet. Né, e aí, o meu livro, né, Anjos e Demônios na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, né, em que eu trago de novo aí a angelologia e demonologia tomista, né, faço um resgate, né, disso na teologia. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula, que vai também ser a aula de encerramento aí desse nosso primeiro bloco de estudos, tratando aí da iniciação à filosofia tomista, e ela vai fazer uma ponte com o nosso próximo bloco de estudos, que é a lógica. Tá? E a gente vai seguindo aí a ordem das disciplinas de Santo Tomás. Eu devo também colocar aqui, falando sobre a ordem das disciplinas de Santo Tomás, uma introdução, e a parte da lógica, também uma introdução, antes dessa nossa última aula aí de introdução à filosofia tomista, encerrando o bloco 1 e depois fazendo uma conexão e abrindo porta aí para o nosso bloco 2, que será a lógica. Muito obrigado pela sua atenção, então até a nossa próxima aula.